Bom, pessoal, então, para a nossa discussão de hoje, eu trouxe alguns temas diferentes e dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo, porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês essa decisão. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão de hoje aparece nessa primeira tela aí. Coloquei uma foto do Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano. Acredito eu que seja uma figura que eu não precise ficar apresentando para vocês, porque ele já está mais do que apresentado pela mídia corporativa. Logicamente que a narrativa da mídia, sendo uma narrativa da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, o Zelensky é apresentado como o ator que virou presidente, o presidente que virou o herói de guerra. Essa é a narrativa da mídia e vocês já sabem mais ou menos o que eu... Vocês sabem não, né? Quem acompanha o canal sabe exatamente o que eu penso sobre a figura do Zelensky. Mas o fato é que, na discussão de hoje, quero falar a respeito de um balde de água fria que foi arremessado aí na cara do Zelensky. Tanto é que é o título que eu coloco para vocês na parte superior da tela. Dentro daquela caixinha preta que aparece ali, eu coloco esse título. Um balde de água fria em Zelensky. Por quê? Trago a seguinte matéria aí para vocês, prestem atenção. O Zelensky, presidente ucraniano, admite que a adesão da Ucrânia à OTAN é impossível antes do fim da guerra. A matéria continua. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, entende que um único país não pode arrastar a OTAN para uma guerra. Não nos tornaremos membros da OTAN enquanto esta guerra durar. Do que o Zelensky está falando aqui? Caso o Zelensky passe, caso a Ucrânia passe a fazer parte da OTAN, isso significa que uma guerra contra a Ucrânia é uma guerra contra a OTAN. Um ataque contra a Ucrânia é um ataque contra a OTAN. Isso obriga todos os outros membros da OTAN a embarcarem numa guerra. Como a Ucrânia está vivendo um conflito, uma guerra neste exato momento, isso puxaria automaticamente toda a OTAN para dentro do conflito, de maneira direta, porque de maneira semidireta nós sabemos muito bem que a OTAN já está envolvida até a raiz dos cabelos nesse conflito. É a OTAN que tem armado a Ucrânia. Não fosse o armamento enviado pela OTAN para a Ucrânia, esse conflito já teria terminado há muito tempo. Só que existe uma diferença enorme entre a OTAN estar armando a Ucrânia para fazer uma guerra por procuração para as oligarquias britânicas e estadunidenses contra a Rússia e a OTAN entrar diretamente num conflito contra a Rússia. São coisas completamente diferentes. É por isso que o Zelensky está falando disso. Se a gente não vai entrar na OTAN agora, primeiro porque os países membros da OTAN não vão topar a entrada da Ucrânia, porque isso forçaria eles a entrarem numa guerra contra a Rússia, o que eles não vão fazer. E lógico, o Zelensky ele está colocando aí uma espécie de... ele está fazendo um posicionamento que se conecta ao que ele tinha dito antes. Tanto é que eu discuti com vocês que o Zelensky falou que não iria até a cúpula da OTAN, que vai acontecer, agora não me recordo em que país, cara, agora me esqueci, deletei na minha cabeça, Lituânia, acho, né, que vai ser, não me recordo. O Zelensky falou que não vai à próxima cúpula da OTAN, não iria à próxima cúpula da OTAN, se não houvesse uma proposta mais sólida da OTAN em relação à aderência da Ucrânia. Agora ele está colocando assim, pode haver uma proposta. A gente sabe que a aderência da Ucrânia, a entrada da Ucrânia na OTAN não será para agora. Por quê? Porque ele está amenizando uma pressão enorme que ele fez antes e que muito provavelmente rolaria um constrangimento, porque ele não iria à cúpula da OTAN, ficaria de fora da discussão, porque logicamente os membros da OTAN não vão topar a entrada da Ucrânia agora. Então ele está meio que fazendo uma correção de curso. Vamos ver como é que essa coisa vai se processar nos próximos dias aí. Trago duas ideias para discussão, letrinhas em vermelho, letrinhas em azul. Começo pela ideia de cima. Mesmo assim, o Zelensky afirmou que não quer nenhum substituto, nenhuma proposta substituta à aderência
a aderência plena à OTAN por parte da Ucrânia. O Zelensky disse que não quer nenhuma proposta alternativa. Ele disse, tudo bem, eu sei que no atual momento a Ucrânia não pode entrar na OTAN como membro pleno, mas nós queremos que num segundo momento, logo que haja oportunidade, nós possamos fazer isso. É isso que o Zelensky está colocando. Segundo ponto, que é bem diferente do que ele colocou dias atrás, que eu trouxe para a discussão aqui, que ele falou, olha, se não houver uma proposta mais sólida sobre uma aderência da Ucrânia à OTAN, eu não vou na cúpula da OTAN. Alguma coisa mudou, ele entendeu que isso não vai nem com muita pressão. Segundo ponto, o Emmanuel Macron, que é o presidente da França, sugeriu dias atrás um status paliativo para a Ucrânia perante a OTAN. Então, o que o Macron propôs? Ele falou, olha, não dá para colocar a Ucrânia na OTAN dado o que está acontecendo. Então a gente pode discutir um status parecido com o status que Israel tem, um aliado extra-OTAN com uma forte indústria armamentista, uma forte indústria bélica, que possa blindar-se. O próprio Zelensky já falou sobre a Ucrânia ser uma nova Israel, palavras do próprio Zelensky. Só que o Zelensky está fazendo bastante pressão para fazer parte da OTAN. E isso que ele está falando aqui, que sabemos que não entraremos agora, mas não abrimos mão de entrar mais tarde, é uma resposta ao que o Macron falou. O Macron já meio que estava tentando até tirar a Ucrânia da OTAN. Olha, quem sabe depois vocês entram dessa forma, assim. E o Zelensky já está meio que respondendo ao que o Macron falou. Por quê? Porque a França e a Alemanha, elas estão ressabiadas com essa história. Porque uma coisa é o projeto das oligarquias britânicas e estadunidenses, dos altos setores financeiros estadunidenses e britânicos, o que eu chamo de oligarquias financeiras anglo-yankees, interesses anglo-yankees. Outra coisa são os interesses econômicos da Europa continental, sobretudo do núcleo duro da Europa continental, que é o quê? França e Alemanha. Se França e Alemanha fizerem tudo que está no projeto da OTAN, que é um projeto das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses, a Alemanha e França quebram. Justamente por isso a gente vê algumas resistências da Alemanha e da França. Aí pintei no mapinha para vocês a França em laranja, a Alemanha em verde e a Ucrânia está pintada de amarelo. Coloquei todo mundo no mapa aí porque estamos falando desses países. Trago 3 ideias, começo pela primeira, letrinhas em azul. A Alemanha foi ainda menos receptiva do que a França à ideia da Ucrânia na OTAN. Aí eu relembro ali, França e Alemanha são o núcleo duro da Europa continental. Não à toa, a gente já viu várias vezes o Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro alemão, e o Emmanuel Macron, que é o presidente da França, criticando vários pontos do projeto dos Estados Unidos e dos britânicos. Por quê? Porque partes deste projeto, se não a grande maioria deste projeto, prejudica enormemente essas nações. Prejudica as condições de vida, encarece o custo da produção, fragiliza a indústria dos dois países, encarece a energia. Então, boa parte desse projeto, ele colide frontalmente com os interesses desses países. E o Macron e o Olaf Scholz não precisam nem ser soberanistas ou grandes defensores do povo alemão e do povo francês para que eles coloquem algo na mesa de crítico. Por quê? Porque setores econômicos importantes da França e da Alemanha sustentam esses caras no poder. O Macron, de defensor da soberania popular, ele não tem nada, ele é um cara oriundo do mundo financeiro, mas como presidente da França, ele serve a certos senhores, muitos transnacionais, mas muitos nacionais. Então ele tem que dançar uma certa música. Segundo ponto que eu trago para a discussão. O Zelensky, presidente ucraniano, havia afirmado que não participaria da cúpula da OTAN sem garantias de adesão da Ucrânia ao bloco. O que o Zelensky fez? O Zelensky ele colocou apenas aí uma questão temporal na discussão. Né? Não, a gente pode aderir à OTAN, a gente pode ter boas promessas, desde que essas promessas, desde que a gente discuta a aderência da Ucrânia como membro pleno, não precisa ser agora. Então ele colocou uma questão temporal aí. Por quê? Porque rolaria o constrangimento.
Porque colocar a Ucrânia agora na OTAN, os membros da OTAN não vão topar. França não vai topar, Alemanha não vai topar, Hungria não vai topar, não precisa nem ficar dizendo um por um aqui quem não vai topar. Ninguém vai topar praticamente. Porque isso arrastaria esses países para dentro do conflito. Eu nem preciso citar todos os 30, 31 agora, né, com a entrada da Finlândia, provavelmente 32 com a entrada da Suécia. Tem muito país na fila que já pediu entrada na OTAN também, e a Ucrânia dificilmente vai furar fila, sobretudo, acima de tudo, se ela ainda estiver num conflito contra a Rússia, porque isso arrastaria todo mundo para um conflito contra a Rússia. Aí assim, ó, eu não vou na cúpula se não me fizerem proposta para aderir agora. O pessoal vai dizer, então não vai, porque não vai ter. É justamente disso que o Zelensky está escapando, me parece. Vamos ver o que o Zelensky vai fazer ao longo da semana aí, né? Terceiro ponto, a adesão agora seria o mesmo que uma terceira guerra mundial. Quando a gente coloca Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha contra a Rússia, no atual momento, isso seria, a gente está falando aqui de uma guerra, uma terceira guerra, basicamente. Porque a gente teria um conflito de grandes proporções. A Rússia entrando numa guerra total, aí com armamento nuclear, a coisa ficaria bem complicada e aí a coisa descambaria para um caminho sem volta, né? Por enquanto há a possibilidade de um cessar-fogo. O que não se chegou ainda foi em termos e condições que sejam aceitas por Rússia e Ucrânia ao mesmo tempo, porque tem questão de territórios ali, a Ucrânia quer que todos os territórios que se integraram ao Estado russo sejam devolvidos à Ucrânia, o que os próprios territórios que se integraram à Rússia não querem. A Crimeia não quer, a região do Donbás não quer, Kherson não quer, Zaporizhia não quer. Quando eu falo Donbás, estou falando de Lugansk e Donetsk. Então, assim, isso é uma proposta inexequível. Isso vários articulistas da OTAN, vários setores militares dos Estados Unidos já disseram isso. Agora, os termos de todos os territórios integrados à Rússia continuarem com a Rússia não é da vontade da Ucrânia. Então a gente tem aí um impasse e isso será decidido mediante termos que os dois lados aceitem, o que até o momento não apareceu, né? Uma costura tem que ser feita aí. E tem que ter a participação do Sul Global, dos BRICS, né? Claro, a Rússia ela não pode ser uma das partes porque ela está envolvida no conflito. Então, a gente assistiria um R dos BRICS aí, né? Tem que ter os países da Europa continental e dentro do possível, deixar de fora os britânicos e estadunidenses que têm o maior interesse do mundo em manter esse conflito por muito mais tempo, por motivos que a gente já discutiu aqui. Questão do gás, questão da alimentação, né? Aí esse foi um tema importante que apareceu, inclusive foi um camarada que me mandou esse assunto aí, a gente estava conversando na rede e ele me mandou. Agora que eu aumentei a superfície de contato com vocês, né, com um Instagram, né, algumas pessoas me mandam algumas notícias, sugestões de temas lá, eu vou dando uma olhada, vou garimpando, agradeço pelas sugestões que aparecem e converso com vocês porque tem a partezinha de enviar mensagem lá, né, então a gente pode conversar um pouco mais. Como é que eu te encontro lá? Eu botei na descrição do vídeo o link para o Instagram, ou pode procurar Thiago com H, Espíndola com U, tá? Espíndola, e começa com E, Espíndola, tá? Thiago com H. Vocês me encontram lá e lá segue, né? Por enquanto tá tudo bem. Já no Facebook não tá tão bem assim, já expliquei para vocês ao longo do final de semana, né? Vamos falar um pouquinho do assunto, que foi sugestão aí de um camarada que mandou, né, conversou comigo sobre isso, e é um tema realmente importante, que é a visita do Elon Musk à China para conversar sobre questões econômicas, sobre seus interesses econômicos na China. Aí, qual foi a grande discussão da rede? Mas como os Estados Unidos querem isolar a China, o Elon Musk vai lá conversar. O Elon Musk não é o único, né? Muitos setores econômicos não querem prescindir da China, porque não há um substituto ainda para as condições de infraestrutura, mão de obra qualificada, as vantagens comparativas que a China oferece economicamente. O fato do mundo ter se tornado China dependente é isso. É muito vantajoso e dá grana botar dinheiro na China, entendeu? Aí a galera vai para lá. Mas a China é socialista. É a única expressão que eu posso fazer. E se tu falar isso para Elon Musk, ele vai rir da tua cara.
né? Não me entendam mal. Não me entendam mal. Eu acho que valores políticos são importantes, tanto é que eu tenho os meus, princípios políticos, princípios éticos, ter um norte ideológico, uma luta a que fazer, levantar da cama por algum propósito. Não me vejam como um cara fisiológico, por favor. Mas muitas vezes eu uso uma expressão que discurso ideológico só serve para pobre, porque boa parte desses caras aí, eles são puro fisiologismo, puro fisiologismo. Se falar para Elon Musk, não, não coloca teu dinheiro na China porque a China é socialista, ele vai dizer, bom, então o que, que todos os setores, os altos setores econômicos globais fizeram nas últimas décadas que colocaram o seu dinheiro lá? Por que querem tirar agora o dinheiro de lá? Essa é a grande questão. A China entrou no mercado com o aval das forças que são as grandes forças que querem destruir a China na economia hoje. Por quê? Porque naquele momento era interessante fazê-lo lá na década de 1970. O sistema ali, o sistema econômico capitalista estava com uma crise de acumulação e a China conseguiu ser uma solução para aquilo. E a China também precisava crescer em termos econômicos. Houve um casamento de interesses ali. Um entra com a questão dos capitais, o outro entra com tudo que ofereceu depois, mão de obra e infraestrutura com o passar do tempo. Só que hoje a China cresceu mais do que esses setores esperavam. A esperança era o capitalismo irá dissolver o socialismo chinês por dentro. Isso não aconteceu. A China utiliza o capitalismo como uma ferramenta. O que fazer? Segundo Elon Musk, bom, eu vou ficar com o pé em cada canoa e vou ver no que dá. Porque prescindir da China eu não vou fazer. Porque o Elon Musk, assim como vários empresários, não acreditam digamos assim, no sucesso do projeto de outros setores financeiros britânicos e estadunidenses, que é o tal do projeto do Great Reset, que eu já vou falar dele. Já falei várias vezes, mas vou repetir de novo. O Elon Musk é cético em relação a isso. Ele não acredita realmente que os setores financeiros britânicos e estadunidenses vão conseguir impor essa derrota isolando a China. Ele não acredita realmente. Se ele acreditasse, ele não estaria lá. Tem caras que já são entusiasmados defensores do isolamento da China, como é o caso do George Soros. O George Soros é um grande crítico do regime chinês. Tem que isolar a China, inclusive entrou num atrito enorme com a BlackRock, por causa dos investimentos que a BlackRock segue mantendo na China. A própria BlackRock já ventilou a possibilidade de aos poucos ir retirando investimentos da China, a questão é como fazer. A Índia apresenta-se como alguém que pode receber os investimentos no lugar da China, um substituto, mas a Índia tem vários problemas que ela precisa superar. De qualificação da mão de obra, de infraestrutura, variadíssimos problemas que a Índia tem que resolver ainda. Ela ainda não é uma alternativa à China. Essa é a grande questão. Porque os caras são pragmáticos, entendeu? Eles querem saber de retorno. O que vocês me oferecem aí? Ah, mas a China é o socialista. Eles vão rir da tua cara. Eu quero saber de questões concretas. Eu ponho X, me retorna quantos X? É isso que eu quero saber. Não me vem com blá blá blá. Esse é o ponto. Os Estados Unidos, diga-se de passagem, no geral, o liberalismo, ele anda só com blá blá blá. Não à toa o processo de decadência clara desse sistema. Né? Trago aí a seguinte matéria. Cara, eu antecipei, eu dei aí um spoiler do outro assunto, olha só como eu sou. Puxa vida, olha como eu sou idiota, mas enfim. Eu já. Olha só como eu sou burro, gente do céu. Mas eu vou fazer assim, eu vou falar desse assunto do Elon Musk lá na China, depois eu entro no assunto anterior. Como eu sou, que jumento que eu sou, afobado. É porque eu queria falar muito disso aqui mesmo, tá? Então me perdoe. Eu volto depois e falo do outro assunto. O Elon Musk com um pé em cada canoa. Agora faz sentido o que eu estou falando aqui. Tu devia estar olhando aquela tela e pensando, mas o que esse cara está falando? Porque ele está falando aqui de China e a notícia fala do investimento no Pentágono, mas que droga que esse cara está falando. Agora é porque eu... como eu sou burro, meu Deus do céu. Esse aqui é o assunto, ó. É a visita do Elon Musk à China. Aí eu trouxe uma matéria da revista Fortune. CEOs, grandes empresários dos Estados Unidos, como Jamie Dimon e Elon Musk, estão viajando para a China em meio às tensões sino-americanas, ou seja, chinesas e estadunidenses.
E o Elon Musk, ele encontrou-se com o Qin Gang, que é o cara das relações exteriores, o ministro das relações exteriores da China, para conversar, e outras figuras políticas do Partido Comunista Chinês para ver questões do seu interesse lá. Essa é a grande questão. Agora sim estou na tela certa. Está aí uma foto do Qin Gang, que é o cara das relações exteriores da China, e o título que eu coloco lá assim, ó, Musk com um pé em cada canoa. Trago aí duas ideias para a discussão. A primeira delas é a seguinte: o Elon Musk se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da China e a China deu destaque a isso. Ah, por que a China deu destaque a isso? A China deu destaque a isso porque ela quer demonstrar o que, eu não sei nem se ela precisa demonstrar isso já está mais do que demonstrado, que ela é um horizonte estável de investimentos. Ela quer demonstrar que a estabilidade está ali. Olha, a OTAN, Estados Unidos, britânicos, isso que vocês chamam de o mundo democrático, o mundo liberal, pipipi, popopó, né? E é instabilidade, é crise energética, é belicismo, é violência, truculência, instabilidade, propõe isso, propõe aquilo, quer armar e manter o conflito na Ucrânia eternamente. A China diz, não, aqui eu estou propondo acordos de paz, eu estou botando o Irã e a Arábia Saudita para conversar, estou conversando sobre pontos para pacificar o conflito Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos provocam a gente mandando Nancy Pelosi aqui, depois fazendo a presidente Taiwan conversar com o cara do Congresso, o chefe do Congresso atual nos Estados Unidos, e a gente responde na maciota, então a gente é estabilidade, a gente está oferecendo um caminho seguro. Tanto é que os empresários, embora o Elon Musk seja sul-africano, ele não é estadunidense, mas ele é tido como um empresário importante nos Estados Unidos, o Elon Musk está até conversando com a gente. Um dos caras mais ricos do mundo. Até não sei se não voltou a ser o cara mais rico do mundo, me corrija se eu estiver errado. O Elon Musk está aí de novo, o Elon Musk está aqui, ele investe aqui, ele está conversando com a gente, tem outros empresários que estão fazendo o mesmo. Ou seja, a gente é um caminho estável. O grande risco que os Estados Unidos veem na China é essa questão. É que a China não é um adversário dos Estados Unidos que quer derrotar o capitalismo e pronto. A China está oferecendo uma saída estável. É uma via revolucionária. Não, ela está propondo uma via de transição estável. E é por isso que os Estados Unidos têm medo. Claro, a Revolução Chinesa foi importante lá atrás. Com certeza foi. A China não seria o que é se não tivesse ocorrido a Revolução Chinesa. Mas a China tem o processo de olhar para a história e aprender com ela. Conhecer, né, aquela coisa, né, o que é tragédia, o que é farsa. Que boa parte dos setores, até que se dizem marxistas, não entendem e nunca entenderão. A China entende isso. Entende muito bem o que é tragédia, o que é farsa na história. Ela sabe que o que se repete como tragédia, o que se repete como farsa. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Coisas que muitas vezes os próprios setores que utilizam muito essa frase não compreendem. Então ela está propondo isso. É por isso que ela é um risco. E aí está o Elon Musk conversando com os caras. E ela dando destaque a isso. Por quê? Porque ela quer apresentar uma via estável. Trago o segundo ponto ali. O Elon Musk tratou da fábrica da Tesla em Xangai, ele está vendo os negócios dele lá, e de cadeias de suprimentos para baterias de lítio. É o interesse dele. A América Latina tem um papel central nessa questão do lítio aí, né? Por quê? Porque a América Latina, ela tem grandes reservas de lítio. Ela pode entrar decisivamente nessa questão aí, que é uma questão das novas formas de energia, que ainda, lógico, não suprem toda a demanda, mas são formas de energia alternativa. Tá aí figuras que já acreditam que dá para isolar a China, né? Que vem num projeto do tal do Great Reset, que esse é o Klaus Schwab, né? O Klaus Schwab é o cara que está à frente do Fórum Econômico Mundial. Sempre que vocês leem textos sobre o Great Reset, que é o grande reinício, novas formas de produção de energia, novas formas de produção de alimentos, o que está colocado ali, na verdade, é uma reformatação da economia global com vistas
a cortar certos países das transações globais. Isso é o Great Reset. É conseguir uma reformatação do sistema econômico, sobretudo que consiga expulsar dessas relações Rússia e China, impedir uma integração eurasiática. O Klaus Schwab, que é esse cara que está aí, ele foi recrutado durante a Guerra Fria pelo Henry Kissinger, que era e ainda está vivo, o cara tem 100 anos de idade, o cara é um arquivo vivo. Ele é uma das grandes cabeças que já pensaram a geopolítica estadunidense. Ele é um grande estrategista estadunidense. E o Klaus Schwab foi recrutado na Guerra Fria para propor um clube de discussões que criasse um certo ambiente de pensamento na economia europeia que puxasse o empresariado da Europa continental para o lado das ideias britânicas e estadunidenses. Esse é o papel do Klaus Schwab. Todas aquelas ideias mirabolantes, o Klaus Schwab está do lado da China, o Klaus Schwab é comunista porque tem um busto do Lenin. Isso é tudo bobagem, isso é tudo besteira. A história do Klaus Schwab não demonstra isso. Ele nunca foi recrutado para isso. Os vínculos dele, oficiais, nunca foram com a China. Todos esses setores que defendem essas ideias só estão reproduzindo um discurso que ele tem lugar. Ele é um discurso que vem dos setores neocons nos Estados Unidos. Se vocês lerem todas as páginas dos setores neocons nos Estados Unidos, eles associam Klaus Schwab à China. Todos eles. Heritage Foundation, né? A gente conhece isso aí. Eu sou anti-imperialista, eu sou anti-globalista, mas reproduz coisas dos neocons e yankees, né? Então assim, coloco 3 pontos aí, ó. Primeiro deles, alguns empresários não têm plena confiança no sucesso dessa proposta, que é apresentada pelo Fórum Econômico Mundial, do qual o Klaus Schwab é o representante, que é essa reformatação da economia para tentar tirar a China e a Rússia para fora disso aí. Que é uma ideia britânica e estadunidense, porque eu coloco o anglo-yankee ali. Segundo ponto, o Great Reset, esse projeto do grande reinício, que eu já discuti várias vezes com vocês aqui, visa reduzir a presença da Rússia e da China nos mercados europeus, consolidando aquilo que eu tenho chamado aqui de uma bolha comercial e geopolítica da OTAN, que vai ter o quê? Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia, da Ásia fica ali o quê, né? Fica Japão e Coreia do Sul e pega a Austrália, Nova Zelândia ali na Oceania. Isso seria a bolha da OTAN com transações próprias, tentando isolar o restante do mundo. Dentro do possível trazer países do sul global para dentro dessa bolha, mas com muita dificuldade, já que ninguém em sã consciência vai cortar relações com a China e com a Rússia, como não tem cortado. Então o Elon Musk não acredita muito nesse projeto, mas o Elon Musk tem várias linhas de pesquisa e de desenvolvimento de produtos e de ideias que estão associadas ao Great Reset. O projeto Neuralink é um deles, né? De inteligência artificial e assim por diante. Então o Elon Musk ele se posiciona, e claro, quando a gente vê o projeto Starlink, né, que serve aos interesses da OTAN, é um projeto do Complexo Industrial Militar dos Estados Unidos, vamos lá, né? Mas o Elon Musk ele põe um pé em cada canoa. E diga-se de passagem, o Elon Musk tem vários problemas com essa galera do Klaus Schwab também, né? Esse pessoal critica as criptomoedas, o Elon Musk é um defensor das criptomoedas. Por quê? Porque o Elon Musk investe em criptomoeda. Esses caras defendem as moedas digitais controladas pelos bancos centrais subjugados ao BIS, na Suíça, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. Existem divergências, mas existem confluências também, né? É preciso ver que tem gente colocando um pé em cada canoa. O Elon Musk é um deles, né? Terceiro ponto. A China tem se apresentado como um porto seguro em meio ao caos produzido pela OTAN. A estabilidade favorece a China, que ela tem crescido no meio desse ambiente de estabilidade. Quem quer o caos é quem está perdendo, que no caso é os Estados Unidos, que está perdendo espaço econômico para a China. A pergunta é, por que o Elon Musk colocaria um pé em cada canoa? Para ele ganhar em qualquer situação, né? É por isso. Ele não quer atrelar todo o projeto dele a uma linha e essa canoa afundar e ele ficar ali naquela, né? Ele tem grana suficiente para isso, né? Alguns têm, né? Alguns pouquíssimos têm, né? Diga-se de passagem. E cada vez menos. Agora sim. Agora eu entro no assunto que eu estava na tela errada, na verdade. Guerras da quarta revolução industrial. O Elon Musk está investindo na China, mas também tem projeto com o Pentágono, né? Diga-se de passagem, esse projeto Starlink é
um projeto do complexo industrial militar dos Estados Unidos. Trago a seguinte matéria: o Pentágono concede contrato à SpaceX, que é a empresa do Elon Musk, com a Ucrânia para a internet via satélite Starlink, que é um projeto de internet para uso de guerra. Logo no início, algumas pessoas falam, é para levar a internet para os pobrezinhos dos ucranianos. Não daria, entendeu? Não daria porque para levar internet para a população ucraniana inteira, tu precisaria de uma grande quantidade. Naquele momento eu falei, não, isso aí é para uso militar, isso não tem nada a ver de levar internet para... Não que a internet para nós não seja de uso militar também, tá? Por motivos que eu não vou comentar com vocês agora. Mas é projeto militar para uso de guerra, né? Tá aí uma foto do Elon Musk e eu trago 2 pontos para discussão. O primeiro deles é o seguinte: até o momento, 20 mil terminais da Starlink foram enviados para a Ucrânia. Ou seja, né, bastante coisa. Segundo ponto, foi uma espécie de amostra grátis, né? Eu vou mandar e vocês veem como ela funciona bem. Agora tem que pagar, né? A partir de agora tem que pagar. Segundo ponto, a comunicação via satélite é vital para as guerras atuais, que são as tais guerras da quarta revolução industrial que eu falei. O que são guerras da quarta revolução industrial? São guerras desse momento de era ultra tecnológica. Inteligência artificial, veículos não tripulados, que tomam decisões a partir de inteligência artificial, que são os tais drones. Então, o que eu coloco ali é drones de ataque e drones de reconhecimento. E a comunicação via satélite é fundamental. Por quê? Porque num ambiente de guerra, as formas de internet, tal como a gente conhece, sobretudo por cabeamento, ela está em risco, na verdade, né? Por quê? Porque numa situação de guerra, uma estrutura física pode ser atacada. Agora, a internet via satélite também, claro, tem N formas de ferrar com a comunicação via satélite. A Rússia já desenvolveu várias formas e detonou muito do projeto Starlink. Só que é uma forma eficaz de manter a comunicação no contexto de guerra. E na Ucrânia, a Ucrânia tem sido um grande laboratório. Aí tá o quê? Aí tá os terminais nas fotos, né? Os terminais da Starlink, né? A anteninha ali, né? Tem mais uma caixinha que fica também, que é o receptor. E aí vários desses já foram para a Ucrânia. E eu não sei se para o uso de guerra não tem um equipamento maior, aí me foge, tá? Mas estou trazendo aí o que seria um terminal, os tais terminais de que se fala aí, né? Aí do lado tem até um militar usando, né? Para ver que eu uso militar. 3 pontos que eu trago para a discussão. O governo alegou que a quantidade de terminais é um segredo estratégico. Não, tudo bem, é um segredo de guerra, a gente não pode falar. A grande questão é qual? O que eu estou dizendo para vocês aqui? Estou dizendo para vocês aqui que o Pentágono concede o contrato à SpaceX. Isso é dinheiro do povo dos Estados Unidos para uma empresa privada. De um dos caras mais ricos do mundo. Até se não é o primeiro de novo, né? Eu acho que eu li uma informação sobre isso essa semana aí. Esses dias aí. Então, esse dinheiro é dinheiro do povo dos Estados Unidos. É o que eu coloco na pergunta. O povo dos Estados Unidos não tem o direito de saber, já que o dinheiro é seu? Não precisa dizer onde é que as antenas vão ficar. Mas tem que dizer quantas vão ser. É importante, né? Porque como é que eu vou saber para onde é que foi esse dinheiro aí? Claro, o que a gente está assistindo nos Estados Unidos, isso já foi denunciado e apareceu até na mídia corporativa, dado o escândalo, é que os caras estão jogando o preço de tudo lá para cima para ganhar muito dinheiro em cima dessa guerra aí. Isso está prejudicando o próprio Estado imperialista estadunidense, né? Que é a própria máquina de guerra dos Estados Unidos que serve para fazer guerra por esses caras. Então o nível de ganância irracional dos grandes setores financeiros vai matar a sua galinha dos ovos de ouro, que é o quê? Que é a máquina de guerra que sustenta os seus interesses no mundo. É isso que a China conseguiu entender sobre o capitalismo ser uma ferramenta e não o cérebro da coisa, por causa da irracionalidade do próprio processo e dos setores que encabeçam o capitalismo. Segundo ponto, os Estados Unidos já falaram sobre lançar terminais em territórios, esses terminais aí, em territórios onde os governos restringem o uso das redes. Por quê? Porque daí o governo restringe o uso das redes. Se tem algum tipo de organização de tentativa de derrubar um governo de fora para dentro,
Aí os caras jogam esses terminais lá dentro, isso aí seria um ataque de guerra, tá? Isso aí é correspondente a jogar uma bomba no país, porque tu está jogando equipamentos dentro de um país que servem para fazer uma guerra. No Irã se falou sobre isso. Eu até não sei se não jogaram alguns lá, mas acho que não. Né? Não que eu saiba, pelo menos. Joga o equipamento lá, mantém a internet, a comunicação entre os bagunceiros, os rebeldes, e aí tu consegue manter a comunicação deles para fazer as tais revoluções coloridas, que são bagunças políticas. Isso é uma forma de guerra. Guerra usando a internet via satélite. Terceiro ponto. A Starlink é um projeto do Complexo Industrial Militar dos Estados Unidos. Né? Muito mais. O Elon Musk é só um logotipo. Né? Ele é muito mais um logotipo. Vamos continuar falando aí de relações de países da OTAN com a China, porque teve aí uma troca de farpas, que também me foi enviado por alguém aí que acompanha o canal, um camarada que acompanha o canal também conversou comigo e me sugeriu esse tema aí. Agradeço pela sugestão, então aumentar a superfície de contato tem lá os seus benefícios, né? Porque é ter mais sugestões. Agradeço pelas sugestões. Porque a Alemanha e China andaram trocando aí algumas... Foi uma conversa, o tom subiu aí nessa coisa, por quê? Coloco o seguinte título para vocês: Ministros da Defesa conversaram, lá na parte superior, na caixinha preta. Berlim pede à China que pare de alistar ex-pilotos militares alemães. Então a China está pegando o conhecimento desses caras para treinar pilotos chineses. Por quê? Para sugar esse conhecimento. E remunerando os caras muito bem. Aí apareceu a figura do Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa da Alemanha, e conversou com o ministro da Defesa chinês sobre a necessidade de parar com essa prática. Trago 2 pontos para a discussão ali. O primeiro deles é o seguinte: a mídia alemã ventilou a possibilidade de ex-militares alemães estarem treinando pilotos chineses. Segundo ponto: a China não confirmou oficialmente a história. Que eu tenha visto, não tem nenhuma confirmação chinesa respondendo a isso. Se vocês tiverem aí, por favor, me avisem. Até o momento que eu estou gravando o vídeo, não tem. Aí é o Li Shangfu, que é o ministro da Defesa da China, né, que é o cara que conversou com Boris Pistorius, e trago 3 pontos para a discussão. Primeiro deles: o ministro da Defesa alemão disse que conversou com o ministro chinês, que segundo ele, segundo o Boris Pistorius, o ministro da Defesa chinês ele minimizou a importância do tema. Ele não deixou o barulho crescer. No geral, eu não vi nenhuma fala oficial do governo sobre isso, governo chinês. Segundo ponto: os ex-militares teriam conseguido empregos com altos salários através de empresas na África do Sul e na Nova Zelândia para treinar pilotos chineses com o conhecimento que eles têm sobre o que eles adquiriram ao longo da carreira, né? E aí houve uma grita por causa disso. E o último ponto ali é o seguinte: a Austrália e o Reino Unido já investigam casos parecidos de ex-militares usando o seu aprendizado ao longo da sua carreira para ensinar pilotos chineses. Vamos ver onde é que essa história aí vai dar. Vamos falar aqui sobre o Josep Borrell, né, que andou falando algumas coisas. A gente fala sobre União Europeia e Coreia do Sul. Por quê? Porque falando a respeito do conflito na Ucrânia. Porque o Borrell, ele andou falando algumas coisas que foram desmentidas, como o pessoal gosta de dizer na rede, ao vivaço. Mais um constrangimento aí para a União Europeia. Esse Josep Borrell, eu não sei se ele não tem como profissão pública ser constrangido, porque a quantidade de coisas que esse cara faz publicamente que são vergonhosas não são poucas, tá? Tanto é que eu coloco o seguinte título: a União Europeia teve que corrigir o discurso. Por quê? Porque esse Josep Borrell, aí, que é o cara responsável pelos negócios estrangeiros e política de segurança de relações exteriores, na verdade, da União Europeia, ele falou o seguinte, está aqui a matéria do Korea Herald: o principal diplomata da União Europeia corrige que ele explica as necessidades de munição da Ucrânia para a Coreia do Sul. O que o Borrell falou e o que ele corrigiu, tá? Para a gente entender que essa tradução aqui ficou um pouco ruinzinha, né? Porque é tradutor automático, né? Trago 2 pontos para discussão ali. Primeiro dele, letrinhas em vermelho. O Borrell havia afirmado que falou com o sul-coreano sobre armas para a Ucrânia, como se a Coreia do Sul estivesse tramando
o envio dessas armas para a Ucrânia. Aí o Borrell falou nas redes isso. Ele colocou isso nas redes. Ou seja, uma autoridade da União Europeia vai às redes colocar mentiras sabidamente inverídicas, para usar uma expressão desse pessoal que gosta de falar sobre combate às fake news. O que a Coreia do Sul desmentiu? A Coreia do Sul desmentiu nas redes, coloquei nas letrinhas em azul. Não é verdade, chamou o cara de mentiroso ao vivaço. Né? Não é, a gente não falou sobre isso. Está aí a Coreia do Sul no mapa e trago 3 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: o Ministério da Defesa afirmou que foi a União Europeia, o Ministério da Defesa da Coreia do Sul, afirmou que foi a União Europeia que colocou as necessidades ucranianas na mesa para o conhecimento da Coreia do Sul, mas de maneira unilateral. A Coreia do Sul nunca puxou essa conversa. Foi apresentado, mas a Coreia do Sul nunca disse que ia armar ninguém. Ela já tratou de atalhar. Segundo ponto. A lei sul-coreana impede que o país envie armamento e munição para as zonas de conflito. A Coreia do Sul quer atingir até 2028, se eu não me engano, o posto de 4º maior produtor de armas no mundo. Mas ela não está querendo fazer isso de qualquer jeito. Tem implicações. Se queimar com a Rússia, se queimar com a própria oposição e com o próprio povo, porque está ferindo a lei, que não pode armar uma zona de conflito. Terceiro ponto. O Borrell já defendeu uma maior presença naval europeia no Indo-Pacífico para enfrentar a China. Ou seja, esse Josep Borrell aí, ele é um capacho, ele é um lacaio do projeto das oligarquias britânicas e estadunidenses. Ele é um funcionário da OTAN, extraoficialmente falando. Por que ele fala essas coisas? Ele tentou colocar uma pressão sobre a Coreia do Sul, na verdade. Só a Coreia do Sul meio que deu um chega pra lá nele, né? Trago aí mais estabilidade no mundo islâmico, por quê? Porque já falei na semana passada um pouco sobre isso, agora toco novamente nesse assunto. A abordagem cautelosa do Egito para a reaproximação com o Irã. Depois da Arábia Saudita estar se aproximando do Irã, vem o Egito também pode se aproximar. Nesse mapinha aí eu pintei quem? Egito e Irã, o Egito em amarelo, o Irã em rosa, e eu pintei o Iraque em laranja e Omã em verde. Por quê? Porque é o Iraque e Omã que estão intermediando essa conversa aí para reaproximar o Egito do Irã. O Irã tem uma certa desconfiança porque o Egito tem tem boas relações com o Estado de Israel, e o Irã é o principal adversário de Israel na região. E é histórico isso, né? O Irã, histórico pelo menos nas últimas décadas, o Irã tem essa desconfiança em relação ao Egito. E muitos países do mundo islâmico têm essa desconfiança em relação ao Egito por causa da sua proximidade com Israel durante uma parte considerável da história aí, né? Trago 2 pontos para a discussão. O primeiro deles é o seguinte: como os países do Golfo Pérsico estão normalizando relações, e aqui principalmente a Arábia Saudita, mas os Emirados Árabes também estão aí bem amigáveis, o Egito está seguindo a mesma trilha. Segundo ponto. Iraque e Omã estão atuando para aproximar Egito e Irã, igual a China fez com a Arábia Saudita e com o Irã. Xiitas e sunitas ali, né? E Omã também participou, e o Iraque também participou, tá? Dessa intermediação para diálogo Irã e Arábia Saudita. Então, tem algo bem interessante rolando ali para estabilizar, reduzir a tensão e os conflitos na região. Tem uma amarração bem bacana sendo feita ali. Uma foto do Hamas, porque eu já vou falar um pouco a respeito deles aqui, né? E trago 3 pontos. O primeiro deles é o seguinte: Omã tem atuado para reduzir tensões no Iêmen também, né? E aqui o Iêmen está aqui do lado, né? O Iêmen está do lado de Omã ali, né? Ao lado esquerdo de Omã, para o lado oeste, né, de Omã, está o Iêmen, que tem um conflito entre grupos apoiados pela Arábia Saudita e grupos rebeldes Houthis, que são apoiados pelo Irã. Então, aliviar a tensão Irã-Arábia Saudita alivia também a tensão no Iêmen, porque os dois alimentam isso aí, né? Omã tem atuado para reduzir tensões no Iêmen também, e historicamente Omã intermediou a paz na guerra do Irã contra o Iraque lá no passado, né? Então Omã tem essa
o que o pessoal tem chamado de uma geopolítica muito equilibrada. Ela consegue conversar com gregos e troianos e consegue intermediar muito bem as relações. É uma posição interessante de Omã. Segundo ponto. As boas relações do Egito com Israel são alvo de desconfiança no mundo islâmico, que gera resistência no Irã, que é o que eu já comentei com vocês. E o último ponto que eu trago ali é o seguinte: o Egito espera que o Irã possa atuar junto a grupos palestinos para reduzir a tensão em Israel. Como o Egito é vizinho de Israel, né? O Egito está em amarelo, Israel está bem pequenininho ali, né? Do lado do... entre o Egito e a Jordânia, vocês estão vendo ali, Jordan, ali, está o Estado de Israel, então, reduzindo a tensão em Israel, reduz a tensão para o Egito também. E, claro, o Irã tem... o Egito espera que o Irã possa atuar junto a grupos palestinos para reduzir a tensão em Israel. E o Hamas é um grupo palestino. Então, isso pode ajudar a reduzir a tensão e é do interesse do Egito também. E vamos para a África e encerramos aqui o nosso vídeo de hoje, onde eu troquei as bolas lá no meio. Peço desculpa para vocês, que era para falar do Elon Musk, no momento na China, eu já falei, misturei as telas aí, mas é do jogo. É segunda-feira, né? Tudo é permitido. O povo vai às ruas no Senegal. Por quê? Por quê? Porque tem processo de uso da justiça para bagunçar a política. Nossa, que novidade no mundo, não? O uso da justiça para bagunçar a política. Nós no Brasil conhecemos muito bem esse processo, né? Do uso da justiça para bagunçar a política. Não só agora, como nos últimos anos, né? A Lava Jato esteve aí, todo mundo conhece, agora o STF está aí, todo mundo está conhecendo ele também. E lá no Senegal, a justiça está fazendo das suas presepadas também, agindo para instabilizar, desestabilizar o país. Tribunal do Senegal absolve o líder da oposição de um caso de estupro, mas condena o cara à prisão por corromper jovens. Isso tira o cara das próximas eleições. Tá? Então, não conseguindo mandar o cara para o Chilindró e tirar das eleições pelo caso de estupro, eles pegaram um artifício constitucional lá e atiraram em cima do cara para tirar. O povo percebeu a manobra e tocou fogo na pichorra na rua para protestar contra isso aí. E está absolutamente correto, porque é um caso brutal de uso da justiça para fazer política. Trago 2 pontos na discussão aí. O primeiro deles é o seguinte: protestos no Senegal já duram dias contra o que a oposição diz ser uso político da lei. Eu vou manter aqui o que a oposição diz ser, porque se eu disser pode ser que eles me rotulem como fake news e reduzam o meu alcance, mais do que eles já costumam reduzir. Então eu deixo como se a oposição estivesse dizendo e não eu próprio dizendo aqui. Né? Porque é o que a oposição está dizendo. Aí se vocês me perguntarem, na sua opinião, você concorda com a oposição de Senegal? Eu vou dizer sim, eu concordo com a oposição de Senegal. É um uso político da justiça. Segundo ponto. Tu vê a volta que o cara tem que dar para dizer o que ele quer dizer, né, cara? São tempos muito absurdos. E, na verdade, sempre foi assim, né? Falar a verdade sempre foi difícil. Segundo ponto. Ousmane Sonko, acho que é assim que se pronuncia o nome do cara, tem liderado um movimento que ameaça setores políticos no Senegal. O cara, ele é da área do direito, da área jurídica, e ele promoveu, assim, um strike em vários setores políticos no Senegal, e isso incomodou setores da política tradicional e fortes elites senegalesas, muitas com vínculos espúrios com interesses transnacionais. Ele pegou empresa transnacional envolvida em todo tipo de bandalheira de sequestro da riqueza senegalesa, e ele gerou barulho, entendeu? E aí ele emergiu na política como uma figura de proa. E tem outras coisas também, não é só por isso, tá? Que ele tem outras coisas que incomodam muito, né? Aí estão os protestos muito grandes e muito violentos, tá? O pessoal realmente está irritado com a situação. O Ousmane Sonko critica o uso do franco francês como moeda de Senegal, propondo a discussão sobre uma moeda nacional. Aí o buraco é mais embaixo, né? A gente entende por que ele está sendo tão... Ele está propondo uma via soberanista, nacionalista popular. E isso não é permitido para o antigo terceiro mundo, né? Mas a gente pode manter ainda esse terceiro mundismo como alma de luta, né? Isso não é permitido ao sul global, né? Soberania popular. Segundo ponto. O objetivo da condenação de Sonko parece ser o de tirá-lo do próximo
pleito eleitoral. Parece ser, né? Só estou deixando o benefício da dúvida por uma bondade aqui, né? O governo está restringindo o acesso às redes sociais para controlar a revolta, que é enorme, já dura dias. Faz dias que eu estou namorando esse assunto para falar com vocês aqui. Estava esperando um desfecho um pouquinho mais consistente dessa questão aí, que ainda vai continuar, né? Para a gente abordar, é uma questão bem interessante, bem interessante. E tá aí, né? Fim de vídeo, momento urso da bunda caída, que é aquele personagem que aparece, né? Todo mundo lembra do Pica-Pau, né? Aquele personagem que aparece sempre que é o momento de passar o chapéu, pedir ajuda, a contribuição de quem acompanha esse canal diariamente. Pode apoiar o canal por boleto bancário ou cartão de crédito através da plataforma Apoia-se. Tá aí o endereço do Apoia-se, né? Pode ajudar por boleto bancário ou cartão de crédito, com o valor que quiser. Pode ajudar também através do Pix, tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que deixa como chave Pix o CPF, tem gente que coloca o CNPJ, tem gente que coloca o celular. Eu coloco um e-mail. Se tu colocar lá no Pix, né, na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome. Né? Se me perguntar qual é o teu Pix, Thiago, é pixverdadeconcreta@gmail.com. Aí tu coloca isso, vai aparecer o nome do Thiago lá, Thiago Espíndola, e aí tu pode fazer a doação no valor que quiser. Tanto pelo Pix quanto por boleto ou cartão, no Apoia-se. Pix ou Apoia-se é o valor que quiser. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quer. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Quem pode ajudar, ajuda. Quem não tem condições, porque a crise está feia aí para bastante gente, pode assistir o canal. Acho muito interessante essa lógica e tem funcionado assim e vou continuar mantendo assim, tá? O último ponto ali, último não, né? A última forma de apoio é através do botão Seja Membro, que fica embaixo do YouTube. Ajuda aqui pelo YouTube. Todas as 3 formas são bem-vindas. Agradeço a todos que apoiam e mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, não haveria esse trabalho aqui todos os dias. Por isso que eu preciso sempre agradecer a quem apoia e mantém esse trabalho diário funcionando. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.